E aí, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, queria desejar a vocês as boas-vindas aí de volta, mesmo que nesse formato virtual, né, nesse momento. Espero que todos estejam bem, né, com suas famílias. E a gente vai voltar aí agora nesse momento até para vocês poderem fazer a disciplina, para não ficarem atrasados também, né? Então a gente adaptou aqui a disciplina do temas latino-americanos. Eu não sei se é a mesma turma, se eu não cheguei a comparar para ver se todos os alunos que estão matriculados agora são os mesmos que estavam quando a gente começou, que a gente teve só um encontro lá no início de semestre. Então, enfim, como eu coloquei na primeira mensagem que eu enviei para vocês, o conteúdo é o mesmo, né? Só a gente teve que fazer algumas adaptações. Eu queria que vocês chequem se vocês conseguem acessar aí o plano de ensino que eu postei, né? E me avisem se vocês estão conseguindo acessar, porque para mim também fazer a aula por Moodle é uma novidade. Eu, né, nunca trabalhei nesse sistema EAD com graduação, então a única vez que eu tive essa experiência com a pós-graduação foi uns 8 anos atrás, e a ferramenta do Moodle mudou muito, né? Então eu também estou aprendendo, né, a mexer. Então o que eu programei para vocês, eu vou tentar postar vídeos mais curtos, né? Tanto para não ficar tão pesado para carregar, quanto também para vocês, para facilitar, né, a vida de vocês aí, para acessar e para assistir, para não ficar muito cansativo, muito pesado. Então eu programei, como eu coloquei na mensagem, eu vou sempre postar o material, os textos, o vídeo da aula, né, daquela aula, os slides, enfim, na terça-feira, né? Mas isso não quer dizer que vocês tenham que entrar na terça e olhar, né, tudo na terça. Eu vou postar na terça, mas vocês podem olhar na quarta, na quinta, né? Você tem até a outra terça, né, para olhar o material da última aula, né? Então eu coloquei ali o plano de ensino para vocês, né? Vocês vão ver que a ementa, objetivos, etc, é tudo mesmo, né, do que está no PPC do curso, até porque eu não tenho como mudar, enfim. As unidades, aí claro, aí são 12 encontros, né? São 12 encontros virtuais, no caso, 12 semanas, né? Então são mais ou menos umas 5 a menos do que seria. Então, por exemplo, os seminários que a gente teria, a gente não vai ter, o que é uma pena, porque eu acho que seria bem legal, né? Mas enfim, várias, né? Não tem como fazer uma disciplina EAD da mesma maneira como a gente faz presencial, né? Mas é o que a gente pode fazer agora em meio a essa pandemia. Então vocês vão ver ali o cronograma, né? Hoje então eu estou fazendo essa apresentação, né, em relação ao plano de ensino, enfim. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre as avaliações, e eu já vou falar um pouco sobre a própria disciplina. Aí a partir da semana que vem, hoje eu vou postar já o texto mais tarde, que é o texto do primeiro, que é o texto que está para semana que vem, mas eu já vou postar agora, porque é um dos textos que vocês vão ter que ler para fazer uma das avaliações. Então eu já vou postar, e nessa primeira semana vocês já podem ir lendo esse texto, né? Depois vai indo ali dia 7, 14, parará, aí cada semana a gente vai ter um tema que eu vou estar postando um vídeo, sei lá, não vou estipular um tempo exato, mas mais ou menos uns 10 minutos, né? Claro que se fosse presencialmente a gente teria, né, muito mais tempo, etc, para ver vídeos, etc, tarará. Eventualmente eu vou estar indicando para vocês alguns vídeos de apoio, né? Eu já adianto que tem alguns filmes, documentários na Netflix, para quem tem. Quem não tem, de repente, pode procurar, mas é material complementar, tá? E os textos eu vou também estar postando ou o arquivo ou o link, né, do que vocês tiverem para ler. O primeiro, então, eu já vou postar hoje. E ali vocês vão ver, então, os conteúdos, as datas, né, para a entrega São 3 avaliações, então, se vocês forem lá no item 6.
Vocês vão ter dois textos, um é esse que eu vou postar hoje, né, que vocês vão ter que fazer um resumo. O segundo texto eu vou postar ali na data que está prevista, então para vocês lerem, posso postar até um pouco antes, para quem já tiver terminado o primeiro já começar o segundo. Cada um desses dois resumos vão valer então 5 pontos, né? E ali no plano tem as normas então para esse resumo. Como né, a turma era para ser 30, mas aí também o professor Fábio, o coordenador, né, falou, me passou que tinha gente que tinha interesse de fazer a disciplina, etc. E aí para não atrasar também, né, vocês aí que estão no primeiro semestre ou que estão com essa disciplina atrasada, eu, né, abri então para mais gente, né? Então vocês são aí mais ou menos uns 40, né? Então vão ser uns 40 textos aí para eu avaliar, para eu ler e corrigir. Então não vão ser textos longos, né? Textos de 20 a 30 linhas. Ali tem a fonte Times New Roman, Arial, espaço 1,5, justificado, né? Dá parágrafo sempre, conter título, né? E sintetizando os principais pontos que vocês considerarem do autor, né? Não é para copiar, né, os principais pontos, é para vocês lerem e na leitura vocês vão destacando o que vocês acharem mais importante para apontar nesse texto aí de 20 a 30 linhas, né? Então são dois textos, né? O primeiro eu vou postar hoje, o segundo vai ficar mais para frente para eu postar. E ali tem as datas de entrega no cronograma. Então o primeiro é para 28 de julho, né? Então tem um mês, vocês vão ter um mês. É um texto que não é muito, é um artigo na verdade, agora não lembro exatamente o tamanho, mas é de 10 a 15 páginas, né? Então vocês vão entregar um resumo desse primeiro artigo. E o segundo eu vou postar mais para frente então, tá? E aí a terceira, sim, essa que eu vou explicar mais agora, um pouco mais detalhadamente para vocês já irem pensando, né? Aí vocês vão ter todo o semestre para fazer essa terceira, todo semestre não, porque não é um semestre completo, mas vocês vão ter essas 12 semanas para vocês produzirem então esse texto que é de 40 a 60 linhas, no mesmo formato, está ali especificado, né? Que assim, como vocês estão no primeiro semestre, então eu não vou cobrar de vocês que seja uma reportagem ouvindo fontes, parará, tudo aquilo que a gente já vê em redação 1, né? Então, na verdade, é um texto que pode ser um texto dissertativo, vocês podem pesquisar na internet, em sites, em matérias, etc. Tendo como pauta geral para esse texto, que pode ser no estilo mais de reportagem, pode ser um texto opinativo, né, em que vocês vão expor os fatos e dar a opinião de vocês, como pode ser um texto dissertativo, em que vocês vão dissertar sobre aquilo, enfim, mencionando o que vocês leram em site G1, site Correio do Povo, Gaúcha ZH, Folha de São Paulo, enfim. E o tema geral, a pauta geral, então, é essa relação como a América Latina está lidando com a Covid, né? Então eu coloquei como sugestão, vocês podem tanto dar um apanhado geral dos países, né, da América Latina. A gente vai ver a distinção entre a América Latina, que pega também países fora da América do Sul, né, essa diferença de conceito de América Latina e de América do Sul, de Sul América, né? Então vocês podem definir, né? Eu quero fazer só dos países da América do Sul, beleza. Ou quero fazer com uma comparação, Brasil e Argentina. Eu vou enviar um artigo que eu fiz e que foi aceito para publicação, não foi publicado ainda, mas eu vou enviar para vocês mais para frente, em que eu fiz mais ou menos isso, mas como um artigo científico, né? Vocês não precisam fazer um artigo científico, mas só para vocês terem uma ideia, né? Que eu comparei a cobertura do Clarim em relação ao Brasil e da Folha de São Paulo em relação à Argentina, né? Mas vocês podem pegar, por exemplo, quero ver como é que está lá no Peru, no Paraguai, no Chile, né? Então vocês vão trazer um texto expondo essa situação nesses países que vocês selecionarem. Enfim, a escolha é livre, né? Só não pode ser só de um, né? Não pode ser só sobre o Brasil, mas de 2 para mais vocês podem escolher, quero comparar 2 países, beleza. Então também não vou, apesar, né, de ser um trabalho de mais fôlego, também não é muito extenso, é de 40 a 60 linhas, né? Que como eu falei, são vários alunos e
a turma ficou grande, então de 40 a 60 linhas, né? E como o semestre está reduzido também, não vou exigir mais de vocês. E aí a frequência, no item 7 ali, vocês vão entregar a cada semana, a partir da próxima, né? Nessa não precisa. Então, o que eu vou postar na próxima terça, aí sim, você tem que fazer um resuminho para outra semana. Mas aí é menor, é de 10 a 20 linhas. É um comentário pessoal breve sobre o conteúdo que vocês viram, né? Algo bem simples assim, mais para ter o registro da presença, como a gente não vai deixar, não tem chamada, etc. Claro que também eu vejo ali no sistema, no Moodle, quem entrou, enfim, mas não quer dizer que a pessoa entrou, enfim, que ela tenha acessado o conteúdo. Enfim, é uma forma mais de controle, porque, né, é bem complicado da gente ter esse controle. A bibliografia é a mesma, né, que a gente teve lá no início do semestre, e ali tem outras fontes, e então seria isso, né, o nosso plano de ensino para esse semestre alternativo, né. Espero que vocês gostem, e enfim, se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, também vocês podem entrar em contato comigo. Amanhã a gente vai ter um encontro com a professora Silvia, virtual também, que ela vai dar uma oficina também sobre o Moodle, né? Então, como eu falei, de início eu estou apanhando um pouco, então no início eu acho que vai ser normal, tipo, eu postar e de repente vocês não vão estar visualizando, enfim. Eu vou mandando sempre vou botando ali nos tópicos, né, que tem ali no site, ali nos avisos, né, vou colocar, vou postar lá que, né, eu postei o vídeo, aí vocês não acharam o vídeo, aí vocês me avisem que eu vou ver o que aconteceu, né, porque eu também não sei se eu tô postando no lugar certo, enfim, esse tipo de coisa, né. Eu sou tipo um dinossaurinho da tecnologia, assim, não é bem minha praia, né, o uso dessas plataformas, etc. Enfim, eu acho que seria isso. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me enviar por mensagem, por e-mail, enfim, como achar melhor, desde que chegue, né, em mim. E seria isso, então. Eu vou postar na sequência, então, esse primeiro texto. E aí, a partir da semana que vem, por exemplo, na semana que vem, só para mostrar mais ou menos como vai ficar a dinâmica, vai ter aqui a formação dos povos latino-americanos, mundo no século XV e XVI, primeiro contato. Então, seriam os slides que a gente vê, né, teria em aula. Claro que na aula também, né, a gente ia acabar assistindo algum vídeo, alguma coisa assim. Mas aí eu vou dizer, tem esse vídeo, tem esse filme na Netflix, tem esse filme, enfim, para baixar, etc. Vou falar. Então eu vou postar o vídeo, né, eu falando sobre esse conteúdo. E aí eu vou postar o slide. Então vocês podem daí ficar ouvindo o vídeo, no caso, e acompanhando no slide, enfim. Porque, né, eu já apanho até para minha filha de 9 anos para fazer as montagens lá, né, lendo o slide, etc, e botando o slide ali e tal. Eu sei que talvez a professora Silvia vai falar sobre isso amanhã, mas enfim, também eu mandando o slide, vocês podem também ler depois sem estar abrindo o vídeo, acho que também facilita. Enfim, é isso então. O sistema de avaliação vai ser bem simples, de presença também, até porque vocês são muitos, então alguns já têm mais familiaridade, né, com esses recursos, outros também não, né? Então, 3 avaliações, 2 resumos, cada um valendo 5, e um terceiro, que é esse texto maior de 40, 60 linhas, valendo 10. Tem 2 notas de 10, soma, ao final soma e divide por 2, vai dar a média de vocês. Então é isso, e presenças, as presenças então é o resumo referente a cada aula. Para essa primeira semana, então, a presença vai ser o acesso, né? O ter visto que vocês acessaram o Moodle ali. E aí, a partir da outra semana, aí sim entra esse sistema de fazer um textinho de 10 a 20 linhas para cada uma das aulas teóricas aí que a gente vai ter. É um tema
O tema da disciplina é bastante complexo, né? Como a gente falou lá rapidamente naquela primeira aula, né? Renderia só a história da América Latina, e se for pegar cada país, etc., cada item renderia aí um semestre inteiro, né? História do Brasil, história da Argentina, história do Chile, do Peru, enfim, cada um desses países renderia um semestre inteiro. Tem mais a questão da contemporaneidade, tem mais a questão da própria imprensa em cada um desses países, da história da imprensa, da história política, enfim, da colonização, etc. O livro, para alguém que já tem interesse, quiser ir lendo, que tem disponível gratuitamente para acessar no Google mesmo, se vocês digitarem, mas depois, mais para frente, quando a gente for ver alguns textos desse livro, eu vou mandar o link, mas se alguém quiser já digitar aí no Google, é As Veias Abertas na América Latina, do Eduardo Galeano, que ele traz toda essa formação, né, da América Latina, semelhanças, etc., entre os países latino-americanos, essas diferenças conceituais entre América do Sul e América Latina, né, quais são os países latino-americanos, etc. E então, se alguém já quiser ir adiantando, ou se quiser se aprofundar mais, essa é uma obra de referência que a gente vai utilizar bastante. Mas aí, quando a gente for ler, eu vou mandar o link e aí eu vou dizer da página tal a página tal para vocês lerem, por exemplo, assim como eu vou fazer em relação a outras obras. Beleza? Então seria isso. Se cuidem e não hesitem, se precisarem fazer alguma pergunta, entrar em contato, enfim, só mandar um e-mail, uma mensagem, que eu vou estar respondendo o mais breve possível, beleza? Valeu, uma boa semana para todos, um abraço.